Olá, boa noite. Hoje é 1 de abril de 2024. Boa noite para você, Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 194. Romanos capítulo 2, versículo 17. E eis que tu, que tens por sobrenome judeus e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas o outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? O Espírito Santo fala ao seu coração essa palavra. E a incircuncisão, porventura, e a incircuncisão, por natureza, o é se cumpre a lei. Não te julgarás, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui Paulo ele faz um discurso e escreve uma epístola para a igreja de Roma. Os judeus são inexcusáveis à verdadeira circuncisão. Então, o que é que acontece? Jesus ele trouxe uma verdadeira circuncisão no coração, no espírito. E como é que essa circuncisão ela acontece? É quando uma pessoa aceita Jesus, quando a pessoa se batiza, quando a pessoa crê no Evangelho. Então, o que é que Deus quer nessa nova circuncisão, na verdadeira circuncisão? Ele quer que o ser humano seja como criança. O que é ser como criança? É o ser humano não praticar maldade, não fazer maldade, não desejar o mal. Uma criança não tem maldade. Uma criança, no sentido de 5 anos para baixo, não tem maldade. Ou de 8 anos para baixo, ou de 10 anos para baixo, não tem maldade. Alguns fazem por impulso. Uma coisa eu digo para você. Deus ele quer, na verdade, que eu e você tenha a circuncisão no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Então ele quer que essa circuncisão seja no nosso espírito e no nosso coração. Vamos supor, uma pessoa que aceitou Jesus e se batizou, uma pessoa que crê no Evangelho, passa a ter a verdadeira circuncisão. A pessoa que desejava o mal, ou que fazia o mal, ou que influenciava, ou que mandava, uma pessoa que furtava, que roubava, que matava, que mentia, que caluniava, que atrapalhava a vida dos outros, que aborrecia a vida dos outros, é uma pessoa que estava não na verdadeira circuncisão no espírito e no coração. É uma pessoa que não está convertido, não está seguindo a verdadeira circuncisão no espírito, que não é na letra, mas provém de Deus, que passa a ser na letra, no sentido da pessoa obedecer aos ensinamentos e aos mandamentos de Jesus Cristo. Não matar, não furtar, não adulterará, não cometerás adultério, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. Você acredita que esses mandamentos que Jesus falou, ele ocorre e acontece na verdadeira circuncisão, que é aceitar Jesus, se batizar, que é se converter, crer no Evangelho, que é aceitar a obra da cruz, no sentido de aceitar Jesus, se batizar e crer na cura, na libertação divina e na salvação, através de aceitar Jesus, de se batizar, ter Ele como Senhor e suficiente Salvador. Veja que Paulo, de maneira alguma, ele falou mal da lei.
Paulo falou muito bem da lei, ó. Eis que tu que tens por sobrenome judeus e repousa na lei. Veja que a lei era um repouso. E te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes. Então tinha coisas excelentes que eram aprovadas, sendo instruído por lei. Então a lei instruía coisas excelentes para o ser humano, não coisas más. Eu digo uma coisa para você, a lei na verdade ela não instrui coisas excelentes, coisas boas para o ser humano. E ele diz, ó, e que confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Então, eles eram assim, eles confiavam nisso. Só que ele estava querendo explicar para os judeus que a verdadeira circuncisão era aceitar Jesus, se batizar, crer nos ensinamentos de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que era ver os ensinamentos do Pai Celestial, daquele que deu a lei para Moisés. Era eles querendo que ele se convertesse a Deus e a Jesus Cristo, passasse a seguir um novo propósito de salvação, sendo que no novo propósito de salvação, muitas coisas da lei é obedecida. Simplesmente, Jesus mandou ter misericórdia, amar o próximo, perdoar, amar, não fazer mal. Jesus ensinou a ajudar, a fazer o bem. Jesus ensinou a orar, a obedecer ao Pai Celestial. Isso é coisa que na lei já dizia, não matar, não adulterar, não furtará, não cobiçará. Tudo está escrito em amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que os 10 mandamentos também eram lei. E muitas coisas da lei existem no Novo Testamento, no que Jesus ensinou, que se refere também a seguir os ensinamentos de Jesus e de Deus, que é uma coisa muito excelente para nós, o ser humano. Então, quando a pessoa aceita Jesus e se batiza e segue os ensinamentos de Jesus, os mandamentos, a doutrina de Jesus, a pessoa passa a seguir a verdadeira circuncisão. Coisa que naquele tempo de Jesus, no tempo de Paulo, dos apóstolos, eles não queriam aceitar essa verdadeira circuncisão. Entenda, no espírito, no coração. No espírito, que era a convenção de aceitar Jesus, se batizar e simplesmente amar o próximo, fazer o bem, ajudar e não seguir a severidade da lei, né? Aquilo que era, né, praticado. Então, uma coisa eu digo para você, não omitindo aquelas coisas, mas é judeu o que o é no interior e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, pois o louvor não provém de Deus, não provém dos homens, mas de Deus. Então, no sentido da convenção, aceitar Jesus, se batizar, no sentido de você amar o seu próximo, fazer o bem, ajudar, não fazer mal, não aborrecer, não perseguir, ter misericórdia, compaixão, perdoar o seu próximo. Sim, amar o seu próximo, é isso, é amar o próximo, amar a Deus e o próximo. A verdadeira circuncisão, perdoar, ajudar, ter misericórdia, dar uma força, dar uma mão, uma amiga, alguém. Não uma mão física, não uma mão de prática, uma mão no sentido de um apoio, de uma ajuda. Então Deus abençoe você e sua família. Então aqui ele explica, você que tal e tal, tal e tal, que o Espírito fala ao seu coração. Então se você é uma pessoa que instrui cegos, você que é uma pessoa que confessa que é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, se você ensina as pessoas o caminho correto, o caminho certo, glória a Deus, aleluia. O que é que nós temos que fazer? Nós que faz isso, seguir verdadeiramente o caminho da luz. Nós que ensina os nestes ou crianças, simplesmente estarmos lúcidos e simplesmente ensinar aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é certo, tanto aos olhos de Deus como aos olhos da sociedade, da justiça terrena. E você que ensina os outros, nós temos que se ensinar como é. Ixi, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso influenciar isso. Eu não posso me comportar assim, é se ensinar, eu tenho que me ensinar. Você tem que se ensinar a si mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e furta. Então, se você prega que deve fazer uma coisa, você tem que fazer. Você que prega que não deve fazer uma coisa, você tem que não fazer. Por exemplo, você que diz que não deve furtar e furta. Se eu digo que eu não devo furtar, eu não devo furtar. Se eu digo que tenho que amar, eu tenho que amar. Se eu digo que tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Se eu digo que tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o próximo. Jesus, ele pregava aquilo que ele era, que ele fazia, que ele vivia.
Nós temos que fazer